Queridos, o nome dessa mensagem é Vida Cristã Incompleta. Isso dentro da igreja, certo? Vida cristã incompleta. Algo que nós presenciamos dentro da igreja. Eu olhei ali um amigo e ele falou, eu não gosto de falar, vire para o seu irmão e fale alguma coisa. Eu não conheço meu irmão. Mas você já passou por isso? Você já teve, ele está rindo ali, já teve que olhar para o lado e falar assim, vire para o seu irmão e pergunte para ele, você está feliz? Vire para o seu irmão, vai, o irmão não gosta, mas tudo bem. Irmão, deixa, você está feliz? Está feliz, irmão? Agora, vou perguntar, quantas vezes você já olhou para o irmão do lado e perguntou para ele se ele estava feliz e você estava com vontade de chorar? E você estava com vontade de morrer. Você não estava bem. E aí, de repente, você tem que perguntar para a pessoa se ela está feliz. E muitas vezes nós estamos. Queridos, olha, não é pecado, tá? Você não está feliz, vai para o inferno. Não, não é isso. Tem condições na nossa vida que nós estamos passando por algum problema, alguma adversidade, nós não estamos felizes neste momento. Então, isso mudou um pouco dentro de mim, porque se perguntar assim, você está feliz ou você é feliz? Agora, para um americano, talvez o irmão ali que é americano talvez não vai entender, porque eu fiquei pensando a respeito disso, mas tem aqui uns professores de inglês para nos ajudar. Mas no Brasil, se a gente fala assim, olha, eu sou feliz, você vai entender que continuamente você é feliz. Agora, eu estou feliz, eu estou triste. É uma condição momentânea. Agora, de verdade, eu não sei como é que um americano iria entender isso. A gente tinha que explicar. Porque, are you happy, guys? Yeah, are you me? Como que é? I am happy. Enfim, não vou gastar meu inglês aqui, tá, gente? Mas, voltando aqui à mensagem, quantas vezes nós não estamos bem, mas isso não quer dizer que tem que ser a nossa condição diária. A nossa condição diária é que nós nos rendemos a Cristo, nós pedimos a ajuda dEle e Ele nos livra de todas as situações, Ele coloca todas as coisas no lugar. Amém? Isso é a nossa vida, é o Evangelho sendo pregado. A Bíblia diz assim que o justo, ele vai viver pela fé, mas ele não vai sobreviver pela fé. Nós temos que tomar posse dessa palavra, o justo viverá pela fé. Pessoas estão dentro da igreja de Cristo, com o coração totalmente inclinado e prostrado, numa condição que o rosto não diz. Muitas vezes eu sorri para pessoas, mas a vontade é chorar. Quantas vezes nós, lá no Brasil, para quem não me conhece, meu nome é Érica, pastora Érica Barreto, e sou pastora da Poema também, sou casada com o Leandro e liderando uma igreja maravilhosa lá em Taubaté, uma grande igreja com pessoas incríveis. E muitas vezes o Senhor me usando pela misericórdia e pela graça dEle para tocar em pessoas, para ativar pessoas. E quantas vezes eu já estive nesse lugar de ir embora para minha casa com vontade de morrer. Sabia? Gente, uma coisa que a Poema tem, nós nos despimos de quem nós somos.
aqui não existe super-herói. E eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória, mesmo liderando uma grande igreja, sendo pastora de uma igreja maravilhosa, a minha vontade era morrer. Todo o tempo. All the time. Queridos, a igreja de Cristo, ela está cheia de líderes e pastores que têm a chave para mudar a vida de muitas pessoas, menos a própria vida. Por quê? Existe um porquê disso tudo. A parte da Bíblia que vai funcionar na sua vida é aquela que você crê. Se você crê em toda a Bíblia, ela tem poder de transformação. E eu estou falando da minha vida, eu mesmo. Sabe quem eu era antes de me converter? Eu era uma pessoa que odiava crente. Eu não gostava de crente, então, quando eu fui para uma igreja levada pelo anzol de Cristo enfiado no meu nariz, porque é assim que eu fui para Cristo, arrebentada com o casamento acabado. Então eu cheguei na igreja e aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como ela está aqui? Mentira, ela não está aqui. Não está. Se tivesse o WhatsApp naquela época, eles iriam mandar para o Leandro. Leandro, olha só o que aconteceu. A Érica, que odeia crente, que perseguiu você, perseguiu sua igreja, perseguiu os seus amigos, seus pastores, ela está aqui dentro de uma igreja. Só que na época não tinha e também eles não iam porque eu estava separada do Leandro. Ele tinha separado de mim, né? Não eu dele. Eu estava de férias, mas sabia que ele iria voltar. Gente, é verdade. Quando as pessoas falavam assim a respeito do meu casamento, eu falava assim, estamos de férias. Mas ele vai voltar. Eu nunca tirei minha aliança. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque eu acreditava em toda a Bíblia. Tudo, 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 tudo. Só que eu era usada, muitas vezes, para ministrar a vida de pessoas, só que eu chegava dentro da minha casa, e eu falava assim, Deus, até quando eu vou viver dessa maneira? Deus, até quando eu vou ter vontade de me matar, de morrer, de fazer alguma coisa, que o Senhor venha e me extermine, Senhor? O Senhor não está entendendo o que não está dando para mim. Quantas vezes, querido, até quando? Eu colocava uma música da Lorena Chaves, e ela falava, acho que se eu não me engano o nome dessa música é Na Contramão. E eu punha essa música no meu carro porque eu precisava sumir de perto de mim, mas não tinha como, eu tinha que ir junto. E eu punha, eu precisava ficar sozinha, e o refrão que ficava, sobrevivendo sem vida. Não vou cantar também porque, gente, não é o meu dom. Mas eu cantava, eu falava, Deus, até quando eu vou sobreviver sem vida? Até quando eu tenho uma igreja incrível, pessoas maravilhosas, e eu estou sendo ingrata de tudo aquilo que o Senhor fez? O Senhor restaurou meu casamento. Eu tenho um dos maiores milagres que o Senhor poderia ter feito na minha vida. Uma restauração de casamento. Gente, eu tenho um vídeo que não foi nem gravado pela Poema, eu fui gravar para uma outra igreja. Eu acredito que deva ter mais de 800 mil visualizações. Meu único vídeo. Falando a respeito de restauração de casamento. Então, eu sou colecionadora de milagres de Jesus. Aqueles mais almejados, ainda mais nos dias de hoje, gente, casamento está sendo desfeito, assim, está sendo dissolvido por nada. E aí, quando eles veem uma esperança do casamento não ser destruído, aí aonde eles iam procurar a solução? Érica e Leandro. E eu chegava em casa e falava, Deus do céu, se eles soubessem quem eu sou de verdade, se eles soubessem todo o sentimento que tem dentro de mim contra a minha vida,
contra mim mesmo, eles nem pediriam ajuda. E quantas vezes eu fiquei pensando, Deus, será que não é errado? Eu não tenho capacidade nenhuma de ajudar, porque tudo que eu vivo é uma mentira. Tudo que eu tenho dentro de mim é uma mentira, porque eu não me amo, eu não me quero. Eu não quero nada com a minha vida, eu quero tudo que eu preciso. Eu necessito de morrer, Deus. Será que o Senhor... Gente, isso aqui é uma oração que eu fazia, uma das. Eu falava, Deus, eu necessito morrer. Será que o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor não entende que eu não quero mais? Será que eu não quero? Queridos, e por que eu gostaria de falar? O Leandro falou, Érica, está na hora de se ministrar. E eu tenho que romper isso, gente. Eu tenho que romper, porque eu estava muito confortável na minha cadeirinha, escutando só o Leandro, Gustavo ministrar. Mas quando nós estávamos nessa série de transformação da nossa mente, de mudança das coisas, eu não poderia não ministrar a respeito do que Jesus fez. Eu sou uma carta viva do Senhor. Eu posso dizer que hoje eu me considero esperança para muitas pessoas. Cristo em mim, a esperança para a glória. Cristo em vocês, a esperança da glória dele nas pessoas. E por que é importante o testemunho? Queridos, porque talvez algumas pessoas nem me conheciam. Muito prazer. Essa é a pastora da Poema Nations. Aleluia. E como que começou esse processo de transformação, querido? Eu acredito que a coisa mais importante que nós podemos entender quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos ajoelhamos e falamos, Deus, eu preciso de ajuda. A primeira coisa é você reconhecer. Você reconhecer que você não é nada, que você é um miserável. Queridos, o miserável, reconhecer o quanto nós somos miseráveis diante de Deus. E essa palavra miserável não tem a ver com os seus status, não tem a ver com a sua classe social, com o seu estudo, de quem você é, mas tem a ver com a falta daquilo que você não tem, da falta de Cristo em você. Então, quando nós falamos que somos miseráveis, Senhor, o que está faltando do Senhor na minha vida? O que está faltando de Cristo na sua vida? Mateus capítulo 11, é um versículo que quando eu já li várias vezes, mas depois do que eu passei, eu entendi muito do que Jesus queria mostrar a respeito da minha vida. Mateus 11, capítulo 5. Vocês estão felizes ainda? Diz assim, gente. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos estão sendo purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres pregue o evangelho. Poderia ser, e aos pobres dê uma grande oferta, dê uma casa, dê um emprego. Dê qualquer coisa. Não, mas é pregado o evangelho. Quem são os pobres, queridos? Quem são os pobres? São pessoas como nós, totalmente carentes da graça do Senhor diariamente. Somos pessoas carentes do Senhor diariamente. Então, os pobres são aqueles que têm a prontidão, presta atenção, gente, prontidão e se
entregam ao ensino de Cristo e estão prontos também a se apropriar do tesouro de Cristo. Somos todos miseráveis e carentes do Senhor. Então, quando aqui Jesus ele fala a respeito que aos pobres é pregado o Evangelho, é porque nós diariamente precisamos entregar algo da nossa vida. Só que nós precisamos, em primeiro lugar, sermos honestos. Nós temos que ser honestos conosco. Conosco, não é com o nosso vizinho, sabe por quê? O nosso vizinho pode até chorar, ele pode até cumprir o que a palavra diz. Chore com os que choram, rie com os que riem, se alegre com aqueles que estão do seu lado. Mas o seu dia a dia, a sua luta diária é você sozinho. É você com você. É você que tem que matar um leão por dia, é você que tem que rasgar um urso. É você, querido. Então, enquanto você colocar uma máscara de super espiritual, a paz do Senhor, meu amado, querido, quem vai sofrer é você. Por muitos anos eu passei por isso. Por muitos anos eu vivi isso. Quando nós reconhecemos, nós vamos entender aquele versículo que fala que sem Ele nada podemos fazer. Quando nós entendemos que Cristo é a solução de todas as coisas na nossa vida, todas as coisas, aí sim, nós vamos começar a andar. E olha, e é incrível, né, que fala que os surdos começaram a ouvir, os cegos começaram a enxergar, os coxos começaram a andar, os mortos foram ressuscitados. Sabe o que eu entendo disso? Não está falando apenas de um milagre físico, mas eu acredito que é um grande milagre da nossa conversão. Porque quem aqui é ex alguma coisa? Todo mundo é ex alguma coisa. Então esse foi um grande milagre, um grande evento que aconteceu na sua vida. Ao ponto de ser considerado como morto sendo ressuscitado. Só que existia algo tão profundo dentro do teu coração, que estava lá escuro e escondido. Que somente o poder do Evangelho poderia ser realizado. Nós temos lá poder disso, poder daquilo, poder... Gente, mas na verdade, se o poder de Cristo não estiver em nós, nenhuma ferramenta consegue ser ativada sem o poder de Cristo em nós. Nunca. E aí, quando eu permiti Jesus entrar, eu gosto muito desse texto de Romanos, capítulo 12, 2. O Leandro citou este capítulo, este versículo, na última ministração, e eu gostaria de falar com vocês sobre este versículo de Romanos 12, 2. E eu quero mostrar para vocês a perspectiva que eu tenho dele, hoje, tá? Depois de tudo que eu passei. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos daqui, levanta a mão, quantos aqui conhecem esse versículo? Amém. Metanoia, certo? Vamos falar de metanoia, falamos de Romanos 12, 2. Só que eu pude entender que tem uma parte que ela é muito importante desse versículo. Mas deixem que Deus os transforme. Permita que Jesus faça isso na sua vida. Dê acesso para Ele entrar com o Evangelho, com as boas novas, que somente Ele pode entrar dentro do seu coração. O dia que você tiver dado esse acesso, queridos, não estou diminuindo o poder de Deus, a soberania de Deus, de jeito nenhum. Deus me livre fazer isso.
Ele é Deus, Ele faz de qualquer jeito, Ele pode fazer você, nesta manhã, entender, falar, Deus, tá bom, eu me rendo, pegar a bandeirinha branca e falar, Jesus, olha, tem até coisa que eu não sei, vai Jesus, vai colocando, vai mostrando para mim. Sonda em mim meu coração, vai Deus, se tiver algo que não é do Senhor, eu quero mudar essa situação. Eu cansei de viver uma vida mais ou menos. Eu não quero viver como é que fala? Eu não quero ficar vivendo meia vida cristã. Eu quero viver a totalidade. Eu quero viver a plenitude de uma vida cristã. Eu quero acessar todos os tesouros que estão escondidos nele. Eu quero, Jesus, mas eu não é, queridos, agora nós temos que deixar todos os nossos sofismas, nossos pensamentos, tudo aquilo que regia a nossa vida, deixar para trás e viver algo novo, acessar algo novo. Você sabe que tem um livro que se chama Mindset, Carol Dweck, acho que é isso, e ela fala muito sobre o mindset. Sobre a mentalidade rígida e a mentalidade flexível. Enquanto nós adorarmos a Deus, entrarmos dentro da igreja e fazer de acordo com o que nós queremos fazer, isso é uma mentalidade rígida. Não é de acordo com o que Ele quer. Porque quando nós nos rendemos a Cristo, nós temos que ter a nossa mentalidade totalmente flexível. Luciano Subirá, pastor do Brasil, ele tem uma frase maravilhosa, que poderia ter sido um grande versículo bíblico. Felizes os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Se nós entendermos e acessarmos essa totalidade de Cristo, nós não seremos quebrados. Hoje é falado de plasticidade neural. Quantos já ouviram falar? É um assunto que está na moda, gente. Plasticidade neural. Nada mais é do que Romanos 12, 2. O Senhor já criou o ser humano com a capacidade de não ser rígido. Você é rígido porque você toma posse de uma palavra que não foi que foi liberada para você, mas não é de Deus. Você não nasceu assim, você não vai morrer assim. Se você se render hoje a Cristo, você vai entender que você tem a sua mentalidade flexível para entender todas as coisas que Jesus quer de você. E não somente a que você quer entender. Existe uma diferença. Vocês estão felizes ainda? Permita, querido. Permita. Ele é maravilhoso. Queridos, a Bíblia diz assim que a glória de Deus é ocultar as coisas. E a dos reis, a dos homens, é descobri-la. Vamos acessar algo em Cristo e vamos descobrir o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu queria fazer uma pausa aqui, uma pequena pausa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria de fazer uma oração para você. Senhor Jesus, que neste momento dessa ministração, Jesus, quantas vezes eu ouvi essa palavra de Romanos 12, 2? Quantas vezes eu ouvi essa palavra metanoia? Mas Jesus, dentro de mim tinha algo que estava fixo, enraizado. Jesus, eu quero pedir sobre cada pessoa aqui um quebrantamento. Jesus, eu quero pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, eu sempre peço para o Teu Santo Espírito, porque quando eu peço para o Teu Espírito Santo, é como eu estivesse jogando a bola para o Senhor fazer algo. Jesus, o Senhor é o único capaz de entrar aqui nos nossos corações. Neste momento, Senhor Deus, e trazer a memória de pessoas aqui. O que o Teu Evangelho é capaz de mudar. Senhor, que pessoas saiam daqui com aquele sentimento de querer mudar.
Senhor, e não apenas querer mudar, mas que haja realmente uma transformação. Senhor, porque Romanos 12:2 vem falando de arrependimento. Pai, no nome de Jesus, entra aqui com poder, com glória, com majestade, e venha nos nossos corações, fazendo o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Senhor, não queremos mais viver meia cura. Nós não queremos viver meia restauração. Não queremos viver meio casamento bom, meia paternidade, maternidade boa, filiação boa. Não queremos viver meia finança. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou, amanhã não estou. Senhor, nós queremos acessar os tesouros que estão em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, e eu, cansada dessa minha vida, eu vou falar para vocês algumas orações que eu fiz. Quantos já ouviram falar que a boca tem poder? Amém? A boca tem poder. Então, se você sabe que a boca tem poder, por que você não usa a sua boca? Para falar coisas boas. Por que você se cala muitas vezes e não proclama? Você tem um poder maravilhoso dentro de você, o Espírito Santo. E às vezes você fala, eu não sei nem o que falar, então peça para o Espírito Santo te conduzir. Até mesmo como orar e como pedir. Quando eu cansei, queridos, de sobreviver, eu clamei. Só que esse clamor já estava alguns anos atrás. Para quem não sabe, a Lilian, que fez a intercessão, ela é minha filha. Ela tem 26 anos. Filha do Leandro também. Nós engravidamos com 16 anos de idade. Não vou falar a minha idade, tá, gente? Vocês, né? Nossa, a irmã dela, né? Irmã dela, 25 anos, ela tem 26. Pensei que a pastora tinha 25. Não, gente, não é isso não. Mas quando a Lilian tinha uns 2 para 5 anos, o Leandro, ele sempre quis ter mais um filho. E eu falava assim para ele, eu nunca vou ter um filho com você. Nunca mais. Eu prefiro ter um câncer do que ter um filho com você. Passaram-se muitos anos. Só que antes disso, antes de muitos anos, desde esse sentimento, desde criança, porque eu acredito que tudo começa na nossa infância. Tudo acontece na nossa infância. Então, quando eu tinha 10 anos, eu sofri um trauma muito grande. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai morreu. Meu pai morreu. E a partir desse dia, eu falava para mim mesma, eu preciso morrer. Com 10 anos de idade, eu tentava suicídio. Com 10 anos de idade, você pode até pensar aqui que uma criança de 10 anos de idade conseguia pensar em suicídio. Queridos, eu era discipulada por novela junto com a minha mãe. Então eu sabia que as mulheres que estavam lá tendo seu chilique tomavam remédio para morrer. Desde os 10 anos de idade, eu pegava remédio escondido e tomava. Tudo bem que era essa infantil. Mas a intenção do coração era morrer. Meu pai morreu com 10, eu tinha 10 anos quando meu pai morreu, e eu necessitava, eu falava, Deus, a missão da minha vida é morrer. Eu preciso morrer. Será que o Senhor está entendendo? Será que o Senhor não está compreendendo que eu preciso? Era necessário eu morrer. Desde criança eu queria morrer, queria me matar. Quando eu não queria morrer, eu queria me matar. Quando eu não tentava me matar, eu queria morrer. E aí eu fui crescendo, engravidei da Lilian. Foi tudo maravilhoso. Para quem também não sabe, gente, a Lilian foi programada. Eu quis engravidar, eu e o Leandro. Porque, lógico, com 16 anos de idade eu já tinha maturidade suficiente, né? Para criar uma filha. Mas na minha cabeça é que eu não tinha meu pai, eu queria viver uma família.
Eu queria ter uma família. Então, eu grudei no Leandro, o Leandro grudou em mim e nós entendemos que a gente se amava demais e eu precisava cuidar dele. Então, eu queria viver o padrão de uma família normal. Ao ponto de eu ir para a casa dos meus amiguinhos que tinha pai e mãe, e às vezes eles me levavam na pizzaria, e eu, na minha cabeça, eu imaginava, ai, o fulano é meu pai, fulano é minha mãe, olha que legal eu ter irmãos. Eu cresci desse jeito. Eu cresci. Só que eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Hoje, graças a Deus, eu acho que nós temos mais acesso a profissionais. Nem minha coitada, minha mãe nem sonhava que isso estava dentro de mim. Mas vamos lá, gente, que quero que vocês entendam. Não quero que vocês sintam dó. Eu quero que vocês olhem para mim como um grande milagre de Jesus. Grande milagre restaurado de Jesus. Então, eu engravidei, mas eu não casei com o Leandro. Então, fiquei muito feliz de ter engravidado, só que ainda eu tinha esse sentimento dentro de mim. Ou eu queria morrer, ou eu queria me matar. Morrer ou matar, morrer ou matar. Esse era a minha adolescência inteira. Fora as drogas. Fora a vida de loucura. E depois disso tudo, de muitas tentativas, muitas separações, chegou o ponto de eu separar do Leandro. Aí entra esse meu testemunho. A minha conversão e restauração de casamento é um testemunho grande. Porque eu conheci a Cristo quando o Leandro me deixou. Ele cansou, ele falou, não quero ficar com essa louca. Desequilibrada. E ele foi embora de casa e aí eu me converti. Aí eu tive encontro com Jesus. Gente, pensa, a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida é eu conhecer a Cristo, porque eu saí de um sistema religioso totalmente que me aprendia. Ele me prendia totalmente, eu não tinha acesso a um pai de amor, eu não tinha acesso a Jesus da maneira que nós temos hoje. Era algo tão assim intocável, era algo tão inalcançável, que jamais eu ia conseguir chegar até Cristo. E quando eu me convertia, ao ponto de eu me converti para a restauração de casamento, porque todo mundo vai até Jesus quando está no fundo do poço. Então eu fui até Cristo e eu gostaria que Jesus restaurasse meu casamento. Restaurasse. Gente, eu fazia campanhas de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Falei muito rápido? De manhã, de tarde e de noite. All the time. A minha vida era campanhas para restauração. Só que eu não tinha ainda recebido Cristo em mim. Quando eu entendi o amor de Cristo, eu pensei, quer saber? Deus, o Senhor quer restaurar? Amém, eu vou querer, vou ser feliz. Mas se o Senhor não quiser restaurar meu casamento, eu também estou feliz. Eu não entendia que eu ainda não era feliz. Porque o tempo foi passando, Deus restaurou o casamento. Me deu a Radassa. Tem uma outra filha que cuida do Kids. 12 anos, Radassa. E eu estava muito feliz. Chegou um ponto que eu tinha tudo, gente. Tudo que eu queria. Eu tinha meu casamento restaurado, tinha uma igreja incrível, tinha dinheiro. Tinha tudo. Marido maravilhoso. Incrível. Ele tem que falar isso dele, gente. Maravilhoso. Melhor marido do mundo. Vocês que lutem. O meu era o melhor. Só que aquilo estava dentro de mim. Só que aí converteu o sentimento. Eu não tentava mais me matar. Eu queria morrer. E eu entendia que Paulo falava, Deus, eu não vejo a hora. Cristo, eu não vejo a hora de ir aí com o Senhor. Mas por causa do povo eu tenho que ficar. Eu falava, Deus, por causa do povo eu tenho que ficar. Eu sabia que esse sentimento dentro de mim não era do diabo. Já era algo que Deus colocava dentro de algumas pessoas. Então, algumas pessoas que vão embora mais cedo, que morrem mais cedo, são pessoas que, na verdade, Deus já tinha colocado o desejo de morrer e ir logo com ele.
Gente, era uma loucura, de verdade. Eu não sabia nem o que pensar, eu não sabia se era Deus, se era o diabo. Eram umas crises tão ruins, porque por mais que eu estivesse dentro da igreja, eu estava sobrevivendo ainda sem vida. Eu estava tendo uma vida cristã incompleta. Eu tinha quase tudo. E até quando nós vamos ter quase tudo? E até quando você vai aceitar ter quase tudo? Até quando o quase vai fazer parte da sua vida, o se vai fazer parte da sua vida? E um dia eu dobrei meu joelho, a Radassa era pequenininha, eu falava assim, Deus, isso é o Senhor ou isso é o diabo? Eu estou em dúvida, eu estou pancada, eu não estou entendendo nada. Deus, eu não quero viver, Deus. Será que o Senhor está entendendo? Eu não quero viver. Se possível, Deus, olha só, a boca tem poder. Senhor, se possível, coloca um câncer na minha vida. Novamente. Mas não me deixa morrer. Eu quero lutar para viver. Se esse desejo de viver é tão grande, eu quero experimentar e eu quero lutar para poder viver. Anos se passaram. Anos se passaram. E aí o que aconteceu? Alguns dias alguém perguntava, pastora, qual é a perspectiva da sua vida? Falava assim, gente, de verdade, eu não passo dos 40. Eu não quero passar dos 40. Aí as pessoas olhavam assim para mim. Como assim? Gente, estou brincando, né? Eu me dava conta que eu falei uma asneira tão grande para pessoas que eu dava esperança. Que eu abria minha boca dando esperança. E eu falava, meu Deus, cala minha boca, Deus. E eu falava que eu não queria passar dos 40. Vocês estão pegando tudo que eu falei aí? Tudo que eu falei. Até que ele respondeu a minha oração. Você foi feliz? Eu sou muito feliz. Eu sou feliz. Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Só que nesse meio tempo teve um processo. Falou em processo, Deus me livre, até arrepia. A palavra processo é difícil. Mas ele respondeu, querido. Ele me fez desejar viver como nunca. Ele me ajudou a querer viver como nunca. A vida para mim é algo maravilhoso. A vida hoje para mim, se alguém perguntar o que é a vida, para mim a vida é tudo. A vida é um presente. Quem gosta de ganhar presente? Para mim, eu posso resumir isso. A vida é um grande presente de Deus. E sabe o que eu estava fazendo? Eu estava jogando no lixo, porque eu não queria. Eu não queria. Gente, é a mesma coisa, somos imigrantes, tá? Olha aqui, seu green card chegou. Ixi, vai rasgar minha Bíblia, não posso tentar. Seu green card chegou aqui. Sério, era tudo que eu queria. Meu green card chegou. Não preciso levantar a mão. Quantos estão esperando o green card? Alguns. Era tudo que eu queria. Sério, é tudo que eu queria. Para mim isso não significa nada. Eu fazia isso com a minha vida. Era assim que eu encarava a minha vida. Desse jeito. Como não sendo nada. Dom dado por Deus é a vida. E a vida eterna. E eu jogava fora. Não quero Deus. Não quero. Não quero seu presente. Não quero seu sacrifício, Cristo. Nem precisava ter morrido por mim. Eu não quero. Passaram-se alguns anos, estou aqui nos Estados Unidos, engravido do Samuel. A Lilian estava se preparando para casar. Fiquei grávida do Samuel, fiquei louca. Porque não bastava todos os problemas dentro da minha cabeça, eu arrumei uma gravidez, gente. 39 anos grávida. E eu pensava, como que a mãe da noiva vai entrar com uma barriga grande? A mãe não tem juízo? O que esses pais fazem? O que todo mundo que é casado tem que fazer. Tem que fazer, tá? Não é deveria, tem.
E aí, fiquei grávida, fiquei louca, larguei o Leandro. Era a época do descendo. Leandro ficou. Fui embora para o Brasil. O Leandro me ligava. Como é que você está, Érica? Grávida, cara. Você não está entendendo que eu estou grávida? Pá, desligava o telefone. Grávida. Fiquei louca. Cheguei no Brasil, fevereiro. Vocês riem porque foi muito difícil, gente. Chego no Brasil, minha mãe diagnosticada com câncer. Eu falei, não. Não, Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí, com a minha mãe sendo diagnosticada pelo câncer, eu tirei um pouco o foco da minha não querer ficar grávida e comecei a correr atrás do tratamento para minha mãe. Até que minha mãe, graças a Deus, foi medicada, fez o tratamento. E eu continuava grávida. Mas era uma coisa tão louca, gente, que eu não queria estar grávida, mas eu não via a hora de ir à médica para ela passar um ultrassom e eu poder ver o neném. E o tempo foi passando até que Samuelzinho nasce. Na hora que eu vi o Samuel, é como se tivesse, assim, caído tudo que tinha dentro do meu coração por ele. É como se tivesse caído os véu dos meus olhos, do meu coração a respeito do meu filho. E eu falei, poxa vida, você é tudo que faltava na minha vida. Tudo. Eu esqueci, eu não deveria ter colocado o momento que eu tive o Samuel, senão, também ainda bem que eu não pus, que eu vou chorar. Ele, quando é colocado aqui em mim, ele faz um beicinho, gente. Que eu falo, Deus, como é que eu pude não querer? Como é que eu não quis esse neném? E aí, hoje eu estava tomando café antes de vir, e eu estava lembrando. Quando eu tive a Radassa, eu lembro que eu ia dar mamar para ela, eu sentava naquela poltrona, eu chorava. Eu falava assim, Deus, não tira minha filha de mim. Tinha um sentimento horrível que eu tive por meses. Que tinha um anjo da morte dentro daquele quarto e a qualquer momento ele ia arrancar a Radassa do meu braço. Eu grudava nela assim e eu falava, não tira ela de mim, Deus. Não permita. Quando eu tive o Samuel, estava na mesma cena, só que era diferente. Eu grudava nele e chorava. E falava, Deus, não me tira dele. Não me tira desse menino. Eu quero ver a Radassa crescer. Obrigada, Bia. Quero ver minha filha engravidar. E quero ver o Samuel. Toda a promessa, porque o Samuel, ele foi profetizado, até o nome dele. E eu quero ver todas as promessas sobre o Samuel, mas não me tira dele. Passou 5 meses e meio. Eu estava aqui nos Estados Unidos, comecei a passar muito mal. Volto para o Brasil. A Lília me leva, o Leandro estava fazendo uma agenda. Lília me leva para fazer um exame de colonoscopia. Sua mãe, a médica na lata, sua mãe está com câncer no intestino. Aquilo caiu o meu chão. Só que quando eu olhei para o Samuel, e eu tive todo o meu coração voltado para ele, em amor de uma mãe, eu sabia, eu não sou besta, eu conheço a palavra de Deus, eu sabia que tudo que eu orei, eu comecei a pegar no mundo espiritual e repreender. Tudo. Antes desse diagnóstico. Antes. E quando eu dava mamar para ele chorando, eu falava, Deus, o Senhor trazia na minha memória as minhas orações contra mim mesmo. Feitiçaria contra mim. E ele trouxe, e eu ia rebatendo, eu ia rejeitando, eu tirava todo, eu falava, Deus, eu rebatia com um versículo da Bíblia que trouxesse vida. E eu comecei a fazer isso, eu começava a falar sobre isso. Quando eu fui diagnosticada com câncer, aconteceu tudo muito rápido, eu operei. A cirurgia foi um sucesso.
12 de março de 2020 eu operei. Dia 15 volto para o hospital. E no que eu volto para o hospital, eu volto com muitas dores, muitas dores. Eu não consigo, eu nunca tive aquela dor. E eu falando assim, eu não conseguia deitar, eu não conseguia sentar, eu só gritava. Até que eu falei, Leandro, eu não vou aguentar esperar até amanhã, eu preciso ir para o hospital hoje. Só que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Abri a Bíblia, presta atenção nesse versículo que Deus ministrou no meu coração. Só que eu também não entendi, tá, gente? Não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Por óculos. Mais de 40 sabe que é assim que funciona. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Não precisa mais temer mal nenhum. Falei, Deus, pedindo uma palavra. E o Senhor tocou e ela foi restaurada. E o Senhor apareceu e fui curada. Jesus, o que tem a ver essa palavra? Mas também não tinha muita condição, nem de física, de ficar perguntando ou orando muito ao Senhor. Eu entrei dentro do carro, já em estado de choque, fui para o hospital. Tinha tido asepsemia. Meu intestino abriu inteiro. Cheguei no hospital com parada cardíaca. O médico me abriu inteira. O que era por vídeo, estava tudo bem. Não vai nem dar... Falou assim, nossa, sua barriga nem vai ficar com sinais, tá? Porque vai só sinalzinho da câmera. Abriu inteira. Lavou os órgãos. Parada cardíaca. Fralda, colostomia. Bolsinha de colostomia. No outro dia eu acordei com um tubo na boca. O que era aquilo? Estava entubada. E eu não sabia o que era. E eu estava onde? No hospital. Sabe que época? Quando o hospital fechou, pandemia. Sozinha. Só eu e Deus. Só. Eu fiquei 12 dias. Eu quase morri. E eu posso falar para vocês que esses 12 dias, para quem teve uma sepsemia, sabe do que meu pai morreu, gente? A sepsemia. Meu pai, ele teve só uma apendicite. E explodiu tudo por dentro dele. E ele morreu disso. E eu sei o estado que meu pai ficou. Embora eu tinha 10 anos, eu lembro do cheiro do meu pai naquele corredor. Eu lembro, quando eu saía do elevador do Hospital das Clínicas de Taubaté, eu senti o cheiro do meu pai. Eu sei que situação fica uma pessoa que tem a sepsemia. Foram só 12 dias. Só 12. Eu nem sabia o que era aquele negócio que estava dentro da minha boca. Aí o médico foi lá e me explicou. Você foi entubada, aconteceu isso, isso, isso. Daqui a pouco nós vamos te extubar. Tá bom. Eu nem falava, porque eu não tinha nem condições de falar. Tirou e eu falava, o que está acontecendo, Deus? Afinal, o médico falou que essa dor que eu tinha era só gases. O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? Porque eu não vi mais nada. Passou alguns dias, eu falava, Deus, eu não quero ir embora, porque eu fiquei com medo de ir embora. Ia acontecer de novo. Então, eu estava sendo medicada com antibióticos poderosos, né? Não era só comprimido em casa. Então, eu não queria, mas fiquei 12 dias. 12 dias. Nesses 12 dias que eu orei. Falei, Deus, eu preciso viver. Senhor, eu não morrerei, mas eu viverei para contar as grandezas do Senhor. Senhor, por favor, eu quero viver, Senhor, pelo amor do Senhor. E a enfermeira ia tirar sangue de madrugada, ia tirar sangue de manhã, para ver a taxa de inflamação, de infecção. E eu falava, Deus, por favor, eu preciso viver, Senhor. Eu tenho um filho de 5 meses. 5 meses, Senhor, eu preciso viver. Eu tenho uma pré-adolescente em casa, quem vai cuidar dela, Senhor? Senhor, eu quero ser vó.
E eu recebia muitas mensagens de oração, muitas, ao ponto de pessoas me pararem na rua, já aconteceu isso aqui, já aconteceu no Brasil, falar assim, deixa eu abraçar um milagre. E eu sabia que essa pessoa tinha orado por mim. Eu nem conhecia, eu nunca tinha visto, mas eu sabia. Quando a pessoa vem, deixa eu te abraçar, eu orei muito por você. Gente, dentro do hospital eu senti o amor de Cristo, o amor da igreja de Cristo em mim. Eu sentia isso no meu corpo, eu sentia o amor da igreja de Cristo. Independente da placa da igreja, não existia, é o que era para ser e é o que é para ser o reino de Deus. Eu consegui ver, não tinha placa, era a igreja de Cristo orando pela Érica Barreto. Quando eu olho no meu calendário, faltava 19 dias para eu sair dos 40 anos. 19 dias para eu fazer 41 anos. O que eu falei? Que eu não queria passar dos... Faltava 19 dias para eu fazer 41 anos. Gente, hoje eu sou tão feliz. Hoje eu não tenho nem problema em esconder a idade. Nunca tive, hoje muito menos. 44 anos, graças a Deus. E não vejo a hora de chegar a 100. Hoje eu não quero morrer, não. 100. Quer chegar a 100? Quero, lógico. E o medo de falar que não. 100 anos. Quero 100 anos. A oração tem poder. A sua boca tem poder. Não fique preso. Não tenha uma mentalidade. E a mentalidade o que é? Gente, sabe por que minha vida não deu certo? Porque eu não tinha pai. Tudo relacionava a eu não ter pai. Nossa, caí, bati a boca lá fora. É porque não tem pai. Quebrou o braço, não tem pai. Bateu o carro, é porque não tem pai. Nossa, brigou com o Leandro, é porque não tinha pai. Tudo relacionou a um sentimento vitimista. Tudo eu era vítima de mim mesmo. Ai, coitada de mim, pobre de mim. Por quê? Jesus, por que tanto tempo para eu me render? Por isso que eu fiz a oração, gente. Não queira experimentar dessa maneira. E aos pobres, prega o evangelho. Nós estamos pregando. Com cartas vivas. Nós estamos aqui, ministrando vocês e sendo ministrado. Gente, eu posso falar uma coisa para você? Sempre eu tenho que falar, Deus, eu me rendo e eu sou miserável. Porque aquele problema já passou. Mas existe o de hoje. Existe a luta de hoje. Existe a minha mentalidade que eu tenho que vir e mexe, voltar. Deus, eu preciso ter uma mentalidade flexível, não fixa. Lembra do versículo de Sofonias 3,15? O Senhor derrotou aquilo que estava dentro de mim. Eu não falei que eu queria viver? Gente, nesses 12 dias que eu fiquei no hospital, eu nunca desejei viver mais que outra pessoa, duvido. Só quem está passando uma situação dessa. Só quem está no vale da sombra da morte passa por isso. Agora, olha só como é importante nós, pais e mães, o que nós ministramos sobre nossos filhos. É muito importante. Isso pode definir um futuro de uma pessoa. Quando meu pai morreu, minha mãe foi me contar que meu pai morreu, tinha voltado da escola. Meu pai já estava no hospital há mais de um mês, porque ele não se recuperava. Então eu volto da escola, tinha 10 anos, e minha mãe fala assim, seu pai morreu. É aquele chororô, né, chorando. E lá no caixão, eu vi meu pai estendido, e minha família era tão grande que era eu, meu pai e minha mãe. E na hora que eu estava chorando lá no caixão do meu pai, minha mãe chegou perto de mim e falou assim, filha, não chora não. Foi melhor ele ter morrido. Assim ele não sofre mais. Quando eu recebi informação de que uma pessoa que morre não sofre, eu pensei assim comigo,
nunca eu vou ver minha mãe dentro desse caixão. Jamais eu quero ver minha mãe nesse caixão. Eu preciso morrer, para eu nunca sofrer. Cuidado com o que os olhinhos, os ouvidos dos seus filhos estão recebendo. Queridos, e você que deve ter um trauma, você que deve ser preso em alguma coisa. Gente, vocês têm livre acesso ao trono da graça. Vocês têm profissionais. Não chega onde eu cheguei. Não queira experimentar o que eu experimentei. Experimenta a parte boa. Quando Jesus me restaurou a minha saúde, só escrevia na versículos: não morrerei, mas viverei para contar as grandezas do Senhor. Eu estou aqui, contando uma grande poder de Deus, um grande milagre para vocês. O justo viverá pela fé. E eu fui vivendo e vivo pela fé. Eu não sobrevivo. Tem momentos que eu estou mal, que eu estou triste, lógico, gente. Mas essa não é a verdade sobre mim. A verdade sobre mim é que eu fui tocada, restaurada, curada por um Deus maravilhoso. Essa é a verdade sobre mim. Essa é a minha mensagem. Qual é a sua mensagem? A minha cosmovisão mudou. O que é a cosmovisão? Nada mais é do que alguém te dar um óculos para você enxergar o que eles querem que você enxergue. Na verdade, eu falei: Deus, eu quero o seu óculos. Eu quero o seu óculos, porque eu quero enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue. Eu quero viver o que o Senhor quer eu quero viver tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Nós temos que ser dirigidos pela visão de Deus. E como eu falei, queridos, não alcancei tudo não. Falo aqui as palavras de Paulo, não que eu tenha alcançado tudo. Mas isso passou. E eu prossigo para o alvo. E eu não posso mais, eu sei que eu não posso mais ter nenhum obstáculo. Eu não posso parar nesse obstáculo. Porque eu sei como sair e eu sei quem acessar para sair desse obstáculo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, essa carta viva para vocês. De que tudo é possível ao que crê. Jesus, ele é poderoso para desfazer toda a obra do mal. Queridos, quando eu comecei a preparar, e toda vez que eu preparo sobre isso, eu falo: Deus, que pessoas venham acessando a caixa oculta de dentro do coração, da mente, e que elas venham rebatendo tudo isso. E que elas venham tendo acesso e elas saibam que elas têm autoridade para sair deste lugar.